Olá pessoal, aqui é o pastor Hernani. Enquanto você se prepara para ouvir e assistir mais uma pregação, eu gostaria de te pedir um favor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, comente, indique para outros, porque isso é muito importante para o nosso ministério. E eu gostaria de indicar a você alguns lançamentos da nossa editora. E lançamos pela editora esse livro, Limites, o caminho para o equilíbrio emocional de seus filhos. Você tem problema com seus filhos? Vai ser o melhor livro que você vai ler que vai te ajudar. Não existe criança sem limite, existe pais sem limites. Então eu quero te indicar esse livro. Um outro livro que eu li, trouxemos para a nossa editora, é disparado um dos melhores livros que concilia a parte científica com a parte teológica, principalmente nessa questão emocional, do pastor J.A. Araújo, João Antônio de Araújo, Depressão à Luz da Bíblia. É demônio, não é demônio? O que você faz quando tem depressão? Como curar da depressão? São temas tremendos a serem abordados aqui. Um dos livros mais tremendos que eu li para ter sucesso na área pessoal, sucesso no ministério, sucesso no casamento, é esse livro aqui, ó. 24 Segredos das Pessoas de Sucesso, do pastor Júnior Santos. Fantástico esse livro, e nós também trouxemos para a nossa editora. Um outro livro, um dos primeiros livros que eu li no meu ministério, de 1856, é esse livro aqui, ó. Graça para o Culpado. Quem é o autor? Charles Haddon Spurgeon. Você vai chorar lendo esse livro. E você comprando esses 4 livros, você vai ganhar um presente para o seu filho, seu sobrinho, ou seja lá quem for. As Aventuras de Luke, escrito pelo pastor Lucas, é um livro todo ilustrado, na verdade um mangá com conteúdo de batalha espiritual em quadrinhos para o seu filho entender o reino espiritual. Nós estamos com essa promoção, tá aí no rodapé do seu vídeo a promoção, e olha o preço, é apenas R$100 essa promoção com 5 livros. Não perca a oportunidade, porque é por tempo limitado. Vamos à pregação. Do Sinai a Sião. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações, em nome de Jesus. A cultura do Monte Sinai, você sabe, Sinai é o monte aonde Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Você leu aqui comigo que a lei, ela foi dada, mas a graça veio. Lei é um conjunto de 613 mandamentos, resumidamente em 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o resumo dos 613 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, para cada título dos 10 mandamentos, você tem os requerimentos de cada um. Ao todo são 613, é igual uma lei normal, né? A cultura do Sinai ainda hoje tem sido uma cultura predominante dentro da igreja. Veja bem, do que fala o Monte Sinai? O Monte Sinai foi onde a lei de Deus foi dada para Moisés. Sinai foi onde Moisés mostrou todos os seus esforços para receber a lei de Deus. Então, o Monte Sinai, ele representa esforço, ele representa justiça própria. O que é justiça própria? Justiça própria na Bíblia é injustiça. Ninguém pode ter sua própria justiça, pois a nossa justiça é o Senhor. Uma pessoa cheia de justiça própria, e agora entenda o que eu vou dizer, justiça própria é a raiz de todos os problemas hoje. Um casamento briga por causa de justiça própria. É um que está cheio da razão, o outro cheio da razão. O nome disso é justiça própria. Todos nós nos enchemos de justiça própria, e aí, justiça própria na Bíblia é injustiça. Nós não temos justiça. Nós temos a justiça de Deus. Eu preguei domingo sobre justiça, ok? Agora veja, o Monte Sinai, ele fala de esforço. E o esforço é justamente isso, meus direitos, minha justiça, aquilo que eu tenho direito, etc. Então, Sinai, ele representa
meu direito, minha razão, aquilo que eu sei que eu tenho direito. Mas todos nós sabemos de uma coisa: o povo de Israel saiu do Egito depois de 400 anos de escravidão, e a direção deles era o Monte Sinai. Deus falou a Moisés: tira o povo do Egito e faça-os caminhar pelo deserto em direção ao Monte Sinai. Agora veja, entre eles saírem do Egito até o Monte Sinai, a Bíblia diz que ninguém morreu. Olha que coisa interessante. Do Egito ao Sinai, 3 meses e alguma coisa, não morreu ninguém. E eles não morreram não é porque eles não pecaram. Que coisa interessante. Veja, eles chegaram diante do Mar Vermelho e eles pecaram. Pecaram contra Moisés, murmuraram. Veja bem, os senhores, murmuração é um pecado grave. Nós não vemos isso, mas Deus vê a murmuração como um pecado grave. O povo de Israel, depois que a lei de Moisés desceu, quando eles murmuraram, Deus soltou serpentes no deserto e morreu muitas pessoas. Eles caminharam 40 anos a mais no deserto por causa de murmuração. Mas antes eles também murmuravam. E o que Deus fazia? Eles murmuraram quando chegaram diante do mar. O que Deus fez? Abriu o mar. Eles murmuraram de fome. O que Deus fez? Mandou o maná. Eles murmuraram de sede. O que Deus fez? Transformou as águas de Mara. Que coisa interessante. Parece que quanto mais eles pecavam, mais Deus mostrava favor àquele povo. O que mudou depois do Sinai? O que mudou foi a aliança. Antes do Monte Sinai, eles estavam debaixo de uma aliança chamada fé, favor imerecido. Quem tirou o povo do Egito foi Deus. Eles não fizeram nada para sair do Egito. Não moveram uma agulha para sair do Egito. Então eles estavam debaixo do favor de Deus. Eles caminham pelo deserto. Estão ainda debaixo do favor de Deus, e apesar de pecarem, tentar bater em Moisés, tentar murmurar contra Deus, Deus ainda estava mostrando o favor para esse povo. Eles cometeram todos os tipos de delitos, e aí analisando a Bíblia, mesmo eles cometendo esses pecados e delitos, ninguém morreu. Mas quando eles chegam ao pé da montanha, no caso ao pé do Sinai, como é que eles procedem? Observe o seguinte, em Êxodo no capítulo 19, Deus diz ao povo: Moisés, traga o povo ao pé do monte, e eu quero falar com o povo. Agora está aquela multidão, você sabia, aquilo que Deus fez sozinho com Moisés lá em cima, ele queria fazer diante de todo o povo. Aí quando Deus começou a falar com o povo olha para Moisés e para Deus e diz: não, Moisés, que Deus não fale conosco. Vá você sozinho, ele fale com você e você fale conosco. O que Moisés faz? Moisés sobe ao Monte Sinai. E quando ele fala com Deus, Deus olha para Moisés, e está registrado em todo o capítulo 19, e Deus fala: Moisés, diga ao povo que eu quero mostrar bondade, que eu quero ser um pai para eles. Diga ao povo que eu quero ser Deus para eles, alguém que vai fazer coisas boas para eles. Foi isso que Deus disse para Moisés. Quando Moisés desce a montanha, Moisés olha para o povo e diz assim: Deus disse que ele quer ser bom, que ele quer ser bondoso. Deus falou o que falou para Abraão: anda nos meus caminhos e eu serei um Deus bondoso a você. Então o povo de Israel olha para Moisés e pronuncia uma frase que em hebraico dá assim, Vers vish nashé. Vers vish nashé significa: tudo que Deus mandar fazer, podemos cumprir. Veja, a lei nunca foi o plano de Deus para o povo de Israel, porque 400 anos atrás, todos viveram pela fé. A lei veio porque o povo de Israel pediram para viver debaixo da lei, não porque Deus queria dar a lei. Você sabia disso? Você sabia que a lei é um acréscimo? Ela veio nos 49 do segundo tempo. Você sabia que Deus nunca quis que a lei, os 10 mandamentos, fosse dado ao povo de Israel? Como é que Abraão viveu? Pela fé. Como é que Isaac viveu? Como é que Jacó viveu? Abraão foi reconhecido justo pela... E Agar? Olha que coisa interessante, Agar, a prostituta, foi salva sem lei. Abraão não seria salvo aos olhos da lei, porque Abraão foi um mentiroso.
Mas ele foi reconhecido justo porque ele cria, não porque ele fazia. Então agora o povo de Israel está olhando para Deus e dizendo assim: não queremos viver dessa forma. Nos dê alguma coisa, queremos merecer esse favor. Vejam os senhores, eles estão mudando o critério de Deus. Preste atenção. Imagina que eu olho, agora eu vou pegar a Isabela, né? O Jean já achei dos exemplos. Eu vou pegar a Isabela, está crescidinha, 6 aninhos de idade, vamos imaginar, eu falo: filha, não, ela é muito pequena ainda, vou pegar o Jean. Jean, o pai vai te dar R$300 todo mês de mesada. O Jean fala: obrigado, pai. Mas chega um momento que ele tem uma crise de hebreu na cabeça dele. Ele fala: rapaz, eu ganho R$300 e não faço nada. Aí fala: isso não é justo. Aí ele tem a crise da justiça própria. Eu quero merecer. Todo aquele que tentar salvar a sua vida. Aí o que ele faz? Pai, é o seguinte, o senhor me dá R$300, eu não faço nada. Vamos fazer o seguinte, me dá aí algumas obrigações para fazer valer a pena esses R$300. Aí eu olho para ele: mas filho, eu não te dou R$300, o que você faz? Eu te dou R$300 porque eu sou um bom pai. Eu te dou R$300 porque você é filho, não porque você faz algo. Deus olhou para o povo de Israel e disse: eu sou bom, não é por causa de vocês. Eu quero que vocês vivam debaixo do meu favor, não porque vocês merecem algo. Mas o povo de Israel queria merecer. Não, vers vishnaché. O que o Senhor mandar fazer, a gente pode cumprir. Opa, será que alguém realmente pode cumprir tudo que Deus manda? Tente pegar a Bíblia e seguir 613 mandamentos. Vamos ver se você consegue. Será que alguém consegue viver debaixo de justiça própria? Os crentes estão perdendo as suas bênçãos porque estão cheios de justiça própria. Estão cheios de suas razões. Estão cheios de suas próprias vontades, querendo merecer ou achando que merece alguma coisa. Então agora eu falo: tá bom, Jean, sabe o que eu vou fazer? Vou te dar aqui 10 regras. Acorda às 7 da manhã, leva o lixo. Segunda regra. Terceira regra: cata o cocô do cachorro. Quarta regra: arruma a sua cama. E vou fazendo 10 regras. Depois que você fizer e cumprir as 10 regras, eu te dou os R$300. Quem mudou o requerimento? Foi ele. Eu queria dar para ele R$300 sem ele merecer, sem ter nenhum peso, mas ele achou que deveria me comprar. Mas beleza, então vamos lá. Primeiro dia dos requerimentos, veja, ele estava vivendo debaixo de um favor imerecido. Primeiro dia do requerimento, Gianluca, acorda às 7h05, já quebrou a primeira lei. Mas ele cumpre a segunda. No outro dia ele descumpre a segunda e faz a primeira. Veja, ao longo dos meses ele vai cumprindo um, descumprindo o outro. Chega uma hora que eu olho e falo: filho, não está dando certo isso. Você está recebendo R$300 e não está cumprindo com as suas obrigações. Mas eu sou um mau pai. Apesar de ser bom, Jesus disse que eu sou mau. Por melhor que você seja um bom pai, a Bíblia diz que você não é como deveria. Bom mesmo é só Deus. Então o que eu faço? Vou lá e pego aquele papel, rasgo o papel, consequentemente rasgo a minha palavra e falo: filho, quer saber de uma coisa? Esquece esse negócio. E rasgo o meu tratado com ele e dou os R$300. Mas com Deus não dá para fazer assim. Deus queria que o povo de Israel vivesse igual Abraão viveu, igual Adão viveu, igual Jacó, Isaac viveu, mas eles achavam que deveria merecer. Eles falaram assim: Senhor, não queremos receber suas bênçãos assim, queremos merecer essa bênção. O que Deus fez? Moisés, sobe de novo. Está registrado em Êxodo no capítulo 19. Deus fala assim: Moisés dá o recado para Deus: Senhor, o povo disse que tudo que o Senhor mandar fazer, eles podem cumprir. O que Deus faz? Depois disso, manda a lei. Veja, eles não estavam aos olhos da lei. Não significa que eles não seriam morais. Porque deixe-me te dizer, se a lei muda as pessoas, qual lei mudou José? A Bíblia diz que Jó era reto, íntegro e temente a Deus. Debaixo de qual lei ele estava?
A Bíblia diz que José do Egito era uma prefiguração da pessoa de Cristo. Qual lei José teve para não adulterar com a patifona? Tem gente que pensa que se ele não estiver debaixo de regras, ele não é bom crente. Eu tinha uma irmã na igreja que dizia, pastor, eu gosto da igreja, mas essa igreja é graça, alguma coisa. Eu preciso de uma igreja rígida para eu ser crente. Esse não é um bom filho. Imagine o seguinte, eu tenho uma menina de 4 anos, eu falo para ela, não quero você na cozinha. Cozinha tem fogo, cozinha tem faca, cozinha tem panela, cozinha não é lugar de criança na cozinha. Então eu falo, não brinque com isso, não vá para lá. Agora eu tenho um menino que vai fazer 17 anos, eu não tenho que me preocupar para ele, não vá na cozinha. Os crentes que pensam que precisam de regras para serem maduros é porque são crianças. Mas quando o adolescente se comporta como criança, ele precisa de regras de criança. A lei é para bebê. A lei é para criança, a lei é para quem nunca cresce na graça e no conhecimento de Jesus. Você não precisa chegar num crente maduro e falar de bebida alcoólica para ele. Ele sabe que tem um limite para pôr álcool na boca, ele sabe que quando a cabeça dele começa a ficar assim, ele já está pecando. A Bíblia diz, não deixe se levar ao vinho. Então, quando você bebe um pouquinho e já vê que está ficando zureta, pronto, pecou. O pecado está justamente em se embebedar. Mas essas coisas, você só precisa pregar em lugares onde tem religiosos, pessoas que não crescem na graça e no conhecimento de Jesus, pessoas que passam ano e entra ano, você tem que ficar dizendo para eles como devem ser, como tem que fazer, como tem que ser crente. Porque não crescem. E sabe por que a maioria das pessoas não desfrutam das bênçãos de Deus na sua vida? Por que a Bíblia promete bênção e a maioria não recebe? Eu vou te dar o texto. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Por que as pessoas não são curadas? Por que as pessoas não prosperam? Por que as pessoas não crescem? Eu vou te dizer agora. Quando você é um crente, enquanto põe o texto, Gálatas 4, 1. A Bíblia diz que você é detentor, possuidor da herança de Deus na sua vida. Você tem direito às bênçãos da cruz. Mas por que você não desfruta? Olha o que diz o texto. Vamos ler? Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro... Quem é herdeiro aí? A Bíblia diz que somos herdeiros e co-herdeiros. É menor de idade. A palavra menor de idade ali é da palavra grega kolios, é criança imatura. É a palavra que você encontra ali no termo menor de idade. Kolios. Ele, nada é diferente de um escravo. Embora sendo dono... Sabe, quando um crente não cresce, ele não tem diferença de um não crente. Por mais que ele tenha todas as bênçãos, ele não desfruta. Porque você fala aqui e sai aqui. Ele é criança. Ele se comporta como alguém que não é crente. Ele se comporta como alguém que não crê. Ele se comporta como alguém que ouve, mas não aprende. A Bíblia diz que há um nível de crente que ouve, mas nunca chega ao conhecimento. Você fala, mas ele comete os mesmos erros. Porque ele é kolios, imaturo. Não tem bênção que chega na vida de uma pessoa que não procura amadurecer. Agora olha o resto do texto. No entanto, esse cidadão, esse irmão aí, imaturo, está sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado do seu pai. Quem é que precisa de tutor? Criança. É criança que você diz, não vá, não faça, não pegue, não faça. É para criança. Quando você chega um tempo na vida cristã que você tem que ficar cuidando das pessoas como se elas fossem bebês, elas nunca vão desfrutar da herança de Deus na vida delas. É criança. Entra ano e sai ano a mesma ladainha. A mesma história, os mesmos problemas se repetem, as mesmas situações se repetem, as mesmas crises se repetem, entra ano e sai ano, não cresce, não amadurece, e tem uns que pegam ainda o que o pastor está falando, pensa que é indireto, porque o pastor, irmão, já imaginou? O pastor conhece a vida de todo mundo,
Então ele pensa assim, não posso falar isso, que eu estou tratando um caso assim, não posso falar aquilo outro. Mas eu não estou nem aí, irmão. Se você acha que eu estou falando algo que eu estou tratando na sua vida, pegue e receba, como um pai. Eu não piso em ovos aqui. Agora, sabe o que nós vemos? Da mesma forma nós, quando éramos culhóis, menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos do mundo. Continua. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da autoridade da lei. Continua. Para resgatar os que estavam subjugados à lei, L maiúsculo, lei de Moisés, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, escute isso. E porque sois filhos, você não é escravo. Deus enviou o seu coração para habitar dentro de você o Espírito Santo que faz você chamar Deus de paizinho. Não é só Deus, é pai. Agora continua. Portanto, tu não é mais criancinha pequena, pelo amor de Deus. Você é filho, e sendo filho é herdeiro. Sabe quando você estará pronto para receber tudo que Deus tem para você? É quando você amadurecer. Parar de ter comportamentos que normalmente ou um bebê na fé tem, ou um não crente tem. Comportamentos de gente que não conhece a palavra ainda. Comportamento de gente que não conhece o evangelho ainda. Tem gente que na igreja é um santo, em casa é um satanás. Sabe o que o texto está falando, irmão? Que o povo de Israel viviam debaixo do favor de Deus, mas eles preferiram viver debaixo de mérito. E aí que está a questão, ninguém consegue ter mérito diante de um Deus tão santo. Imagina você o seguinte, a lei é um espelho, e o espelho não quer saber se aquele dia não é bom. Se você olhar no espelho, ele vai dizer, que cabelinho, hein, minha filha? Veja, o espelho não está preocupado se você está deprimido. Olha que você olha no espelho e vai dizer, gordo! Gorda! Que carinha feia! O papel da lei de Moisés não é transformar as pessoas, é falar a verdade para elas. Então a lei mata as pessoas, porque a lei não tem papel nenhum de mudar. Lei não veio para transformar ninguém, lei veio para mostrar que você não pode ser salvo pelos seus méritos. Esse é o papel da lei. O papel da lei é você olhar para ela, aos olhos da lei, todo mundo vai para o inferno. Então a Bíblia chama a lei de santa. Por que a lei é santa? Porque eu sou mau. Então quando eu vejo a lei de Deus, eu vejo quantos pecados eu tenho. No entanto, a lei não muda. No entanto, a lei não transforma. Aí entra a graça. Quando a graça veio, volta a João 1,17, a lei foi dada, mas a graça veio. Quando a graça vem, ela muda você. Ela transforma você. A graça começa a nos ensinar a amadurecer, a crescer. Então tem gente aí que diz que está na graça. Na verdade, eles estão numa desgraça muito grande e chama de graça. Que graça é essa que piora você como crente e não melhora? Que graça é essa que quando o crente diz que está, ele passa a piorar na vida dele? Tem crente, eu conheço gente, que antes ele pensava que estava na lei, mas agora ele pensa que está na graça. Agora você encontra ele só bêbado. Aí você vê ele agora vai no boteco, tira foto, você vê ele tira foto lá com a cerveja, com não sei o quê. Para que isso? Mas ele diz que está na graça, você viu? Que conversão é essa que depois de 20 anos de crente você piorou ao invés de melhorar? Você viu, as pessoas se tornam religiosas, ao invés de melhorar, elas pioram. Se o Espírito Santo está dentro de você, você tem que melhorar ao invés de piorar. Então tem crente, gente, que você tem que falar assim, espírito bom, sai desse corpo das trevas. Imagina, um dia vai chegar a cara aqui num culto de quarto, qual é o seu nome? É o Lúcio. Lúcio de quê? Fé. Lucifer, o que você quer? Eu quero me ver livre do Tom, hein? Eu quero ser liberto. Tem crente, irmão, que você pode falar assim, espírito bom, sai desse corpo das trevas.
Você não expulsa o capeta dele, você expulsa ele do capeta. Sai de Satanás em nome de Jesus, crente. Nós estamos vivendo a deplorável situação que os crentes hoje são piores. Você vai numa loja de carro, não, para crente eu não vendo. Desse jeito, não. Ah, você é crente? Não quer nem conversa com você. É lamentável. É lamentável o nível de caráter. Aqueles que eram para ser sal. Veja, nós somos sal do mundo. Sal é algo que as pessoas querem cuspir, não é engolir. Você não é o doce de leite da terra. É uma vergonha ver que entra ano e sai ano, nós, crentes, estamos cometendo os mesmos problemas infantis que você cometia há 10 anos quando se converteu. O que mudou? Mas não é porque a igreja falhou, não é porque Deus falhou, não. É porque você não morreu. Você já viu um morto num caixão reclamando de estar morto? Eu não gostei do caixão. Está quente, esse terno aqui está apertado. A Bíblia diz que você tem que morrer para o mundo, para nascer para Deus. Veja, deixa eu te explicar uma coisa. A carne não se converte. Mas a carne tem que ser silenciada e mortificada. E a carne é silenciada e mortificada com algumas coisas que a Bíblia nos dá. Oração, consagração, culto. Então o que acontece? Irmãos hoje não mortificam a sua carne e não conseguem vencer a natureza adâmica. Sabe o que acontece? Entra ano e sai ano, eles estão andando em círculo, igual o povo de Israel, sem usufruir das bênçãos de Deus. Vão morrendo no deserto. Você deveria se preocupar. Hoje, você ama mais Deus do que antes ou você ama menos Deus do que antes? Hoje, você é mais espiritual do que antes ou é menos espiritual do que antes? Hoje, antigamente você não faltava culto, hoje você falta menos ou falta mais? Veja e calcule na sua vida se a sua conversão transformou o seu interior. Porque o que acontece hoje? Hoje, em muitos lugares, a gente consegue afetar o status das pessoas, mas não o caráter. A gente dá cargo para gente que não se converteu. Então funciona assim, o cara vem para a igreja, vai ficando na igreja, vai ficando tempo na igreja, dando os dizeres cristãos, Pai do Senhor, irmão, Pai de Cristo, graça e paz. Está amarrado, glória a Deus, aleluia, Jeová, terra, manto. A gente começa a falar igual crente, mas ainda não teve novo nascimento. Mas a gente já fala igual crente. E aí, irmão? Aí o que acontece? A gente pega e muda o status dele. Ele começa a fazer algo na igreja, mas ele não teve conversão e novo nascimento. Agora, aquela pessoa que falava palavrão no mundo, ele agora trabalha para Jesus na igreja, mas ele teve uma experiência religiosa, mas não uma experiência com Deus. Porque quando Deus vem a você, e quando você vai até Deus, Ele muda toda a sua vida. Ninguém diz para você o que você tem que vestir. Ninguém diz para você se você deve ou não beber, se você deve ou não fazer. Isso é coisa de gente besta. Quem diz e muda você é o Espírito Santo. E Ele faz isso de dentro para fora. De repente você olha no espelho, aquela roupa que você vestia, demorava 30 minutos para vestir aquela calça. A vácuo! Agora você olha no espelho e fala, isso não está legal. Mas será que é você mesmo que não está achando legal essa roupa? Não, é o Espírito Santo. Dentro de você falando assim, isso não é coisa de crente. Apesar que tem piriguete na igreja também, gente. Mas gente que não nasce de novo. Gente que não tem experiência com Deus. Gente que ainda está na velha aliança. Gente que ainda você tem que falar para ele o que tem e o que não tem que fazer. Criança. Ele está no Sinai ainda. Você tem que ficar falando para ele, está errado, está errado, está errado, está errado. Você tem que ficar ali ó, marcando junto, igual criança. Você fica em cima, é com criança. É com criança, olha lá, foi para lá, agora foi para cá. É criança. Quando é que o povo de Deus dessa geração vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Vai ter uma experiência com Deus em vez de experiência religiosa. Porque, é isso que tem acontecido em muitas igrejas. O camarada se converte, manda ele para um retiro. E veja, são retiros abençoados.
E nem todas são assim, ok? Abre parênteses. Nem todas as igrejas fazem assim. Mas há igrejas que mandam um cara para um lugar que se chama Encontro com Deus. O cara fica 3 dias nesse encontro com Deus. Alguns voltam de lá e dizem, agora eu conheci Jesus. O cara tem 30 anos de igreja, agora fala, agora eu conheci Jesus. Ok, esse cidadão foi para lá, para esse encontro com Deus. Não é todas as igrejas que fazem isso. O encontro com Deus é uma bênção. Igrejas maduras fazem a coisa certa. Agora o cara volta, em 6 meses, aquele cidadão que se converteu, ele vira um líder. Eu chamo isso de galinha de granja. Galinha de granja, sabe como é que é franguinho de granja? Ele nasce e depois de quantos dias ele vai para o abate? E por que ele vai com 22 dias para o abate? Porque você enche ele de hormônio, de informação, mas ele não tem natureza de galinha, ele não tem cabecinha de galinha, ele não tem maturidade de galinha, ainda é um franguinho com o tamanho do hormônio de uma galinha. É isso que acontece hoje em muitas igrejas. Irmãos, que você enche ele de informação e ele também pensa que ele já tem um encontro. Gente, maturidade é um processo. Ninguém está na estatura do varão perfeito diante de Deus com 6 meses de igreja, com 1 aninho de igreja. Agora tem uns que estão há 10 anos também que não estão. Então você vai lá e injeta no cara um monte de hormônio. Em 6 meses você manda ele cuidar de gente, discipular gente, pastorear gente. Tem gente aí pastoreando gente que ele é doente. Tem gente aí expulsando demônio de gente e ele tem demônio. Tem gente aí discipulando gente, gente aí cuidando de casal e ele não tem autoridade porque o casamento dele não é exemplo. Tem gente aí ensinando os outros a cuidar de filho, mas os filhos dele não é exemplo. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a cultura do Sinai, ainda incrustada na mente do povo. O povo de Israel só vivia debaixo de faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso. Mas quando Jesus veio, ele quis mudar isso. Os cristãos não estão no Sinai. Os cristãos são aqueles que têm a voz do Espírito dentro deles. O Espírito Santo dentro de um crente sabe, e ele se comunica com você e diz, você não deveria ter agido assim com sua esposa. Você não deveria ter agido assim com seu esposo. Você não deveria fazer assim, você não deveria fazer acolá, você não deveria... Sabe o que tem acontecido hoje? Porque muitos pastores estão ficando doentes, porque eles estão fazendo o papel do Espírito Santo na vida do povo, tentando convencê-los de coisa que só Deus pode convencer. É para chorar, não é para rir. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós estamos tão cheios de justiça própria, que aonde nós vamos, nós achamos que alguém tem que fazer algo para nós, alguém tem que corresponder a nós, o meu marido tem que fazer isso, minha esposa tem que fazer isso, meus filhos têm que fazer isso. O nome disso é criança. Criança é cheia de justiça própria. Ele acha que todo mundo é obrigado a fazer suas vontades. É o povo de Israel. Agora preste atenção. Em Hebreus, no capítulo 11, do verso 8 ao verso 10, diz que o pai do povo hebreu é Abraão. E Deus nunca disse para Abraão algum mandamento sequer. Agora, Abraão foi salvo? Responda para mim. E foi salvo como? Pela fé, irmão. Agora, sabe o que acontece? Você vem e fala hoje aqui, está vendo? Eu não estou na lei, vou cair na gandaia. Está vendo? Não entendeu nada. José, o Josézinho do Egito, Zezinho, ele não estava na lei, mas ele não caiu em adultério com a mulher. Ele estava na graça. Mas ele falou assim, não vou pecar contra Deus. Mas quem pregou para José sobre adultério, gente? Já parou para pensar nisso? É a voz do Espírito no interior do crente. Quando você tem que ficar cercando o crente, cuidando de como ele é em casa, como não sei o quê, ninguém vai conseguir. Por isso que os pastores estão doentes, porque eles estão lidando com o crente como se fosse criança. E os crentes, todos nós, né, somos crentes, sugamos.
Parece que tem um tubinho aqui no pastor aqui, ó. E o cara vem e fica assim, ó. E vai tirando, vai tirando, vai tirando. Olha para mim aqui. Você é sacerdote de sua casa. O véu do templo se rasgou. Você pode falar com Deus igual eu falo. Você pode orar igual eu oro. Você não precisa se comunicar com alguém para alguém se comunicar a Deus. Não há mais um mediador entre Deus e você. Você tem que crescer, amadurecer na graça, no conhecimento de Jesus, ter uma vida de oração, ter calma para lidar com suas situações. Você é crente ou um saco de batata podre? Então eu não preciso do senhor, pastor, se eu tiver que resolver meus problemas. Teve uma que falou para mim esses dias. Falei, na verdade, filha, você realmente não precisa de mim. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu sou apenas um intendente do Senhor nesse rebanho. Mas o rebanho é dele. A igreja é dele. O Sinai, o Monte Sinai, aonde Deus deu a lei, fala de uma cultura, de regras, religiosidade, de como que tenho que fazer algo ou não. O que é lei, gente? Lei é um gramado verdinho, com uma placa em cima dizendo, não pise. Se você pisar, vai ter multa. O que é graça? É o mesmo gramado sem a placa. O que o povo faz? Onde é que está escrito que eu não posso pisar? Vou pisar nesse gramado. O que é lei? É o meio-fio pintado de amarelo. O que é graça? É o meio-fio que não está pintado. O que o povo faz? Não tem nenhuma placa aqui dizendo que é proibido estacionar, o meio-fio não está rebaixado, vai, prende a casa do cidadão. Por quê? Porque o povo só consegue obedecer aquilo que eles estão vendo. Lei é o mandamento que vejo, graça é o mandamento que creio. Na graça, a lei está posta na minha mente e no meu coração. Percebeu? Lei é praticar a lei. Graça é a lei se cumprindo em mim. Eu não saio de casa dizendo, não posso matar, não posso adulterar. Meu Deus, não adultero, não adultero, não adultero, não adultero, não adultero, não. Graça, você não cogita as coisas. Quem anda no Espírito, ele não sai dizendo, ai, não deixa eu ver uma mulher, meu Deus, aquela mulher não. Percebeu? Na graça você não está cumprindo a lei está se cumprindo em você. Você percebeu? Você não faz força para praticar alguma coisa, aquilo está se cumprindo em você. Você quer ver? Romanos capítulo 6, versículo 14, por favor. Romanos 6 e 14. Vamos ler todos? Porque o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja, não é você que está lutando contra o pecado, é o pecado que te deixou. Então você vê irmãos lutando contra a sua natureza, lutando contra seu pecado. Sabe por que isso acontece? Porque não conheceram Jesus ainda. Quando você tem a visão de Jesus na sua frente, irmãos, eu era uma pessoa viciada em pornografia. E é muito difícil você amar a Deus e ter pornografia. Porque você ama a Deus. E quando você recai em pornografia, você se sente um lixo. Aí vem o diabo e diz, que lixo de imagem e semelhança que você é. Isso é imagem de Deus? Porque o grande segredo do diabo não é só fazer você pecar. Porque assim, ele não faz você pecar, cara. É a sua carne que faz você pecar. Satanás é um menininho malvado que faz uma arapuca e põe o alpiste dentro da arapuca e esconde atrás da montanha. Você é o pássaro que vê o alpiste dentro da arapuca e vem seduzido pelo alpiste. Mas o que o diabo fez para te prender? Só a arapuca e pôs o alpiste. Ele não veio voando e nem te obrigou. Satanás não obriga ninguém a pecar. Ele seduz. Veja, o diabo não obrigou o Davi se cair com a Betseba. Aquela mulher era gata,
mais linda para debaixo de metro. Pastor, como é que você sabe? Mulher feia não é tentação, é assombração. Mulher feia não tenta ninguém, irmão. Se o cara foi tentado é porque a mulher era irresistível. Já entendeu o negócio? Não. Tem que desenhar. Você acha que o diabo põe mulher feia para tentar os outros? O cara, ele foi lá na janela. Ele viu a mulher tomando banho nua. Ah, meu Deus! Dizem que a primeira olhada é inevitável, a segunda é cobiça. Esses dias eu disse isso num culto, o irmão falou, então vou olhar uma vez e ficar olhando assim, ó. O máximo que aconteceu foi que a janela dele estava aberta. Você tem uma sucessão de erros. Era um tempo que os reis saíam para a guerra, o miserável não saiu. Onde é que ele devia estar? Na guerra, mas não estava. Agora ele está confortável. É aquele crente que Deus prosperou ele, agora tem vida social, então agora ele vai no culto quando dá. Uma sucessão de erros. Você acha que José correu da patifona porque ele era gay? Cara, ele correu porque ele era homem. Se ele fosse gay, ele falava, menina! Que linda! Nossa, amiga! Cara, ele correu porque a mulher era irresistível. E tem um dado na Bíblia que muita gente não percebeu. Você sabia, por exemplo, que Potifar era eunuco? Por isso você não sabia. Quem é o eunuco? Potifar trabalhava no palácio e todos que trabalhavam próximo ao rei tinham que, para não pegar as esposas do rei. Agora você imagina, o Potifar era eunuco, a patifona subia na parede. Diz a Bíblia que o Potifar era eunuco do rei. Olha que ninguém não sabia disso. Então, agora, em tese, é bastante provável que era uma cultura a mulher realmente se deitar com os empregados da casa. Mas ali ela se encontrou com um cara cheio de Deus. Ela deu com a cara no muro. O José era virgem, o José era de Deus, o José não tinha mulher, não era casado, mas ele tinha temor. É muito difícil você lutar contra seus pecados sem entender a graça. Porque você vai lutar por 6 meses, vai lutar por 3 meses, vai lutar por 2 meses, mas quando vier a recaída, você vai ficar pior do que antes, porque vai vir a culpa, e culpa mata, condenação mata, gente. As pessoas estão morrendo por culpa, por condenação. Satanás, ele vem depois e enche você de culpa. É quando as pessoas desistem da sua fé. Eu recebo muitos e-mails e cartas de gente que lê o meu livro Incrível Graça. Pastor, eu não me sentia salvo. Eu não achava que o meu pecado tinha perdão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque são pessoas que a vida inteira têm um conhecimento religioso. Do fazer. E eu tinha um negócio assim. Então, quando eu recaí, eu dizia assim, Senhor, um dia eu vou te agradar muito. Um dia o Senhor vai ter alegria comigo. Mas eu vou te dar um texto. Deus não tem problema com você. Deus não está a fim de te matar. Deus não está a fim de descer fogo do céu e acabar com você. Não está. Deus não odeia você. Ele te ama. O seu pecado não muda Deus. Deus não vai para o quarto chorar quando você peca. O seu pecado muda você. A Bíblia diz que são os vossos pecados que fazem separação entre você e Deus. Não é entre Deus e você, é entre você e Deus. Você percebeu? Deus não está separado de você. É o seu pecado que separa você de Deus. Ele continua olhando por você. É o pai do filho pródigo. O filho foi embora, o pai fez o quê? Foi atrás, mas ele ficou é Deus. Deus está vendo pessoas caindo, sucumbindo ao vício, sucumbindo à desonra, sucumbindo ao pecado, à idolatria e etc, etc. E Deus está esperando até essa pessoa dizer, eu estou cansado de pecar. Porque o pecado para aquele que um dia aceitou Jesus cansa, gente.
Tem gente que está falando assim, eu não estou aguentando mais viver sem Jesus. Fica aquele vazio, aquela coisa estranha. Veja comigo Isaías 53, vamos pegar desde o versículo 5. Vamos ver se Deus está bravo comigo. Se Deus quer descer fogo do céu e fulminar minha cabeça, a princípio me deixar careca, depois me matar. Vamos ler, presta atenção, sobre Jesus. Ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, mas foi esmagado por conta dos nossos pecados. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele. Mediante as suas feridas, fomos curados. Preste atenção na retórica. Em verdade, todos nós éramos como ovelhas perdidas. Viu? Não tem salvação sem Jesus. Andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. Viu? Justiça própria. E Yahvé fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. A quem? E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Está falando de quem, gente? Do nosso Senhor, né? Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com um rico na sua morte. Ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Embora jamais tivesse cometido nenhum pecado, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do agrado de Deus torturá-lo. Opa, mas quem torturou Jesus? O próprio Pai. Foi da vontade de Deus moê-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, agora vamos ver se Deus está bravo. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias para sempre. E a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Continua. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará... Deus não está irado, ele está satisfeito. Não, você não entendeu o que você leu? O texto não diz que Deus está bravo. A Bíblia diz que ele viu a obra de Jesus na cruz, viu o trabalho de Jesus na cruz e ficou satisfeito. Olha lá, mediante a sua sabedoria, o meu servo Jesus, o justo, justificará muitos e tomará sobre si as más obras do ser humano. Diga comigo, Deus está satisfeito com o que Jesus fez. Diz de novo. Você lê na Bíblia, claro, Deus se ira, Deus se ira. Tem situações, Deus se ira, claro, Deus derrama fogo, Deus derrama fogo. Mas você lê mais na Bíblia que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Deixa eu te falar uma coisa. Entender que Deus é bom liberta mais do que entender que eu posso ir para o inferno fazendo algo errado. Presta atenção. Se você me deve R$1 milhão e não tem dinheiro para pagar, toda vez que você me vir, você vai se aproximar de mim ou fugir? Se você acha que Deus pode te matar, que Deus pode mandar fogo do céu e acabar com a sua vida, isso vai aproximar você dele ou te afastar dele? O entendimento que Deus é bom faz você se aproximar dele. Então deixa eu te falar um negócio. O judeu nunca viu Deus como pai. Sempre viu Deus como todo-poderoso. Então agora Jesus está pregando. E escondido atrás das pedras tem um leproso. De repente o leproso sai do meio das pedras. E diz, Senhor, Senhor, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Ei, presta atenção. Ele não disse se puderdes. Ele disse se quiserdes. Veja bem, ele não duvidou do poder de Jesus. Ele duvidou da bondade e vontade de Jesus.
As pessoas não duvidam que Deus é poderoso. As pessoas não duvidam que Deus é grande. Elas duvidam se Deus realmente quer fazer algo por elas. Aí eu me pergunto, o que fez aquele leproso sair das pedras e ir até Jesus? O sermão de Jesus. O que Jesus pregou? Olha os lírios. Veja, eles não trabalham nem ceifam, mas o meu pai, ele falou 11 vezes o termo, meu pai, meu pai. O judeu nunca ouviu falar de Deus como pai. Meu amigo, agora o leproso está ouvindo uma palavra que liberta. Então você lê na Bíblia, João 1,17, graça e verdade libertam. Sabe qual é o problema da religião? Ela pega a verdade e põe do lado da lei, e pega a graça e põe do outro lado. Quando você lê, e conhecereis a verdade vos libertará, então você imagina, verdade é bater nas pessoas. Não, não é, eu vou te dizer o que é verdade. Vamos ver o que o leproso ouviu. O que libertou o leproso? Entendimento que Deus é bom. Ele viu que Deus podia curar. Ele entendeu que Deus era pai. Lembra, Jesus agora está escrevendo no chão. E jogam diante dele uma mulher nua, cara. Uma mulher nua. Jesus é tão gentleman, que do jeito que ele continuou, ele sabia que tinha uma mulher nua diante dele. A Bíblia diz que ele não levantou o rosto, ele não queria constranger a mulher. Agora, em volta de Jesus e daquela mulher, tem uma roda de homens vendo aquela mulher nua, pega em flagrante adultério. A Bíblia diz que Jesus ali escrevendo no chão, os homens com pedras enormes, eles estavam prontos para apedrejar Jesus e a mulher. Que Jesus ia falar uma besteira. E agora, mestre? Ela foi pega em flagrante adultério. Moisés disse que tem que ser morta apedrejada. Agora, se Jesus não manda fazer o que Moisés disse, ele seria contra a lei, ele seria apedrejado. Se ele manda apedrejar a mulher, tudo que ele estava ensinando era mentira. O que você faria? A Bíblia diz que Jesus não levanta a sua cabeça. E ele diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que Jesus não levantou a cabeça. Ali com a cabeça baixa, todos foram jogando as pedras no chão, porque todo mundo tinha pecado, e foi embora. Agora escute o resto da história. O resto da história é a seguinte, Jesus com a cabeça baixa, sem olhar a nudez da mulher, ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Mestre, eles foram embora. Pois bem, mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Graça, vai, verdade. Vai e não peques mais. Agora eu te pergunto, o que libertou a mulher foi a lei? O entendimento da verdade? Qual é a verdade que o filho pródigo recebeu? Olha a verdade que tinha na cabeça do filho pródigo, o meu pai é bom até para os trabalhadores. Se eu voltar, eu serei aceito. O outro irmão dele dizia, o meu pai é mau, meu pai nunca me deu nada, viu? Os dois dentro da casa do pai. Você tem dois tipos de pródigos na igreja, o religioso e o pecador. O religioso vê Deus de maneira errada, meu pai é mau, meu pai é mau. O outro dizia, meu pai é bom, meu pai é bom. Ele sabia que mesmo lá fora, se ele voltasse, o pai não o abandonaria. Irmão, enquanto tiver sol, enquanto existe mundo, não existe pecado que Deus não perdoe. Entender que Deus é bom, liberta você do pecado. O entendimento que Deus é pai, cura. Sabe o que me curou? Então eu ficava 8 meses. E agora eu dizia, uau, agora eu me sinto crente. Então eu recaía. Era pior. Então eu via como se o diabo risse na minha cara. Mas teve um dia que eu chorei tanto. Em 2008, eu acho. Que ao invés de receber condenação, eu recebi muito amor de Deus. Era como se ele estivesse me pegando no colo. Ele dizia, enquanto você pensar que eu posso te matar a qualquer hora, você vai ser vítima dos seus pecados. Mas eu sou um bom pai. Eu não sou como os outros pais. Eu sou um bom pai. Sabe,
Nunca mais fiz força. Era como se arrancasse aquele vício assim, jogasse fora. O entendimento da bondade de Deus me curou. Deus queria que o povo de Israel visse ele como pai, pastor Edson. Moisés, vai lá e diga para o povo que eu quero ser bom. Mas o povo falou, não, queremos lei. Mas Deus queria ser bom. Mas eles queriam lei. Eles não queriam um pai, eles queriam Deus. Deus é Deus de todos, mas só é pai de filhos. Você só terá um Deus pai quando você tiver um coração de filho. Porque se você não tiver um coração de filho, Deus é Deus dos demônios, Deus é Deus de ímpios, Deus é Deus de mortos e de vivos. Ter Deus como Deus não vai mudar nada. Você pode até ir para o inferno, ele vai continuar sendo ser Deus. Mas ter um pai tem que ter um coração de filho. Quando você começar a tratar Deus como pai, você sai do Monte Sinai e você vai para o Monte Sião. Deixa eu ler algumas coisas para você, para poder orar aqui. O que é ir para o Monte Sião? A Bíblia diz que Deus mudou de montanha. Veja, lá no Velho Testamento, Deus morava no Sinai. Você lembrava disso? No Sinai ele deu a lei. Mas a Bíblia diz que o primeiro milagre de Moisés, olha que coisa interessante. Como Deus fez? Quando a lei veio, 3.000 pessoas morreram. No dia que desceu a lei, 3.000 pessoas morreram. Os servos e parentes de Corã, Datã e Abirão. 3.000 pessoas. Quando a lei desceu, 3.000 pessoas morreram. Quando a graça desceu, onde é que a graça desceu? No Pentecoste. Qual era o nome do monte? Monte Sião. Olha que coisa. A lei mata. A lei mata. A graça faz viver. Quando a lei vem, ela mata. Sabe por que ela mata? Porque as pessoas não conseguem cumprir a lei e quem não cumpre a lei morre. O papel da lei é ser rígida. Então, se você não cumprir, você morre. Mas a graça desceu lá no Monte Sinai. Segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, por favor. Segundo aos Coríntios 3, versículo 6, diga comigo assim, a letra mata, o Espírito vivifica. Diga de novo. Olhe bem para mim, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova. Deus não vai abençoar ministros da velha aliança, só tem bênção de Deus para ministros da nova aliança. Não da letra. Qual que é a letra ali, gente? Lei de Moisés, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra ali é a lei dos 10 mandamentos, não é teologia ou Bíblia não, ok? Mas vamos continuar o texto, verso 7. A relevância da nova aliança. Agora vamos lá, vamos ver o que a lei faz. Com letras sobre pedra, foi gravado o ministério que trouxe a morte. O povo passou a morrer porque descumpriram a lei que eles pediram. Olha lá, o ministério da morte, lei é chamado de ministério da morte. Aonde a igreja traz lei, as pessoas morrem, elas não melhoram, elas pioram. O ministério da morte, lei, foi gravado nas pedras. No entanto, esse ministério veio com glória. Ora, foi dado por anjos, que os filhos de Israel não conseguiam fixar os olhos sobre a face de Moisés, pelo esplendor do seu brilho que estivesse desvanecendo. Olha lá, o ministério da morte, que a lei veio com glória, mas quando a lei veio, as pessoas começaram a morrer. O povo de Israel não morria antes, passou a morrer depois. Agora olha o resto. Não será. Vou imitar um pai de santo, talvez você bate palma. Eu quero vibração. O ministério da lei é grandioso, mas o ministério do Espírito é mais glorioso. Quem anda na carne morre, quem anda no Espírito vive. Agora você quer ver outra coisa? Quando a lei veio, lei é morte. Quando a lei veio, 3.000 pessoas morreram. Quando o Espírito desceu, 3.000 se converteram. A letra mata, o Espírito vivifica. O primeiro milagre de Moisés transformou a água. O primeiro milagre de Jesus transformou a água em alegria, em vinho. O cordeiro de Moisés
trouxe morte aos primogênitos do Egito. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo e trouxe vida a todo aquele que crê. A letra mata, o Espírito vivifica. A letra mata, o Espírito vivifica. A letra mata, o Espírito vivifica. Você precisa entender o Espírito Santo, entender a graça para viver. Uau! Eu estou empolgado. E você também deveria estar, porque você não está no Sinai. Você está no monte do Espírito. A lei veio no Sinai, o Espírito veio no monte Sião. Quando é que o Espírito Santo desceu? No monte Sião. Agora eu vou te dar alguns textos. Salmo 132 em diante. Pois o Senhor escolheu Sião e disse: Sião é a minha morada, é o meu lugar, é onde o Espírito Santo desceu. Salmo 87, 2: o Senhor ama as portas de Sião. Salmo 78, verso 68: escolheu antes a tribo de Judá, o monte de Sião que ele ama. Salmo 9, 11: cantem louvores ao Senhor que reina não é no Sinai, não é guardando o sábado, é na vida do Espírito, é em Sião. Sai da meninice, irmão, sai das regras e vem andar no Espírito, ouvir a Deus, orar, andar na graça. Não, pastor, o que eu faço? Vai orar. Você está no Monte Sião, é de lá que ele ordena a palavra. Você tem que aprender a ouvir a Deus. Salmo 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte Sinai, aleluia! São como o monte Horebe, são como o monte onde o Espírito Santo desceu, aonde a lei desceu. Deus mudou de montanha. No Velho Testamento ele morava no Sinai, no Novo Testamento ele mora em Sião. Sião é aqui hoje, irmão. O Sião está aqui, ó. É vida no Espírito, aleluia. Hebreus 12, verso 18, por favor. Você quer ver esse texto? A diferença entre Sinai e Sião. Ainda não chegaste ao monte Popove em chamas, a escuridão, as trevas e tempestade. Sinai é a escuridão. Sinai é trevas e tempestades. O clamor da trombeta ao som das palavras, e os que ouviram e que não lhe pronunciasse mais. Tudo isso acontece no Sião, no Sinai. Relâmpago, e Deus, Moisés, não sei o quê. Porque não podia suportar o que era ordenado, até mesmo um animal se tocasse no monte morreria. Você lembra? Deus falou: não manda ninguém se aproximar. Quem se aproximar da montanha morre. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou tremolizado e trêmulo. Tem gente com medo de Deus até hoje. Mas continua: mas tende chegado ao monte Sião, oh aleluia, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos anjos, é aqui, ó. Continua: a igreja dos primogênitos, onde é o monte Sião, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, ao Espírito dos justos, que agora são o quê? Perfeitos. Você não tem que temer a Deus, você tem que ouvir o Espírito. Romanos 8, verso 14, para você compreender isso. Eu gostaria que você tomasse isso e lesse. Eu quero motivar a igreja. Tem gente que pegou meu livro, Incrível Graça, não, pastor, é muito grande. Você tem que ler. Isso vai mudar você. Essa igreja não se chama graça à toa, gente. Eu prego isso a minha vida toda. É uma revelação que tem mudado muitos. Mudou a minha vida. Tem que mudar você. Lê em voz alta, vai lá. Todos os que são guiados pelo